Vamos lá então. A primeira pergunta é: como ocorreu a sua escolha profissional no direito? Bom, gente, eu fazer um perfil, né? Eu sou classe média média. Meu pai era oficial do Exército naquela época dos anos dourados. A minha mãe normalista do Instituto de Educação. Então eu sou o terceiro de três filhos. Sempre estudei em escola pública. Meus pais não tinham possibilidade de acessar isso, quer dizer, a escola particular. E eu, na época em que eu estudei, primeiro no Instituto de Educação, no Rio de Janeiro, depois no Colégio Militar do Rio de Janeiro, e não pude seguir carreira militar porque eu tenho uma miopia muito forte, muito profunda. E aí a opção pelo direito se deveu a um teste vocacional que eu fiz dentro de uma unidade do Exército, um centro de psicologia, e apareceu o direito como uma opção. Como eu nunca tinha pensado em fazer direito e quando eu fiz a opção, já que eu não podia seguir a carreira militar, eu fiz uma opção muito focado para o que o teste vocacional tinha me dado. Eu gostava de determinadas disciplinas, história, geografia, português, era horrível em física, matemática e química, então eu mais ou menos me levei pelas opções que o teste me deu, que eram direito, diplomacia, na verdade, na época precisava francês, eu não falava francês, e comunicação social. Foram as três opções que me foram dadas no meu teste. E aí eu optei pelo direito, fiz concurso e passei para a UERJ, a Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Quando eu lá ingressei, eu não pensava em Ministério Público. Eu pensava em me tornar um advogado de empresa. Eu gostava de direito empresarial, comecei a estudar direito bancário e fiz um concurso, uma seleção, e entrei para o departamento jurídico de um banco muito grande americano que já saiu do Brasil. Chama-se Banco Chase Manhattan Bank. É um banco, se você for aos Estados Unidos, você ainda tem algumas agências dele, ele foi comprado pelo J. Morgan, mas ele patrocina um dos eventos do Grand Slam. Então, em Nova York, você vê agências, etc. Ele era o segundo maior credor do Brasil na época. Nós estamos falando em década de 80. Citibank e Chase Manhattan Bank. Ele pertencia à família do David Rockefeller. Ingressei lá como estagiário e fiquei 4 anos lá. Muito satisfeito, muito feliz, mas a vida em multinacional era uma vida muito instável. Ao mesmo tempo em que você tinha benefícios, etc., e eu cheguei a ser contratado lá como advogado antes de estar formado. Eles criaram uma posição lá de paralegal e eu consegui ser contratado no quinto ano, mas eu comecei a ver a instabilidade de uma vida na empresa privada, principalmente numa multinacional americana. E nesse meio tempo, ocorreu um concurso para o Ministério Público do Rio de Janeiro, que alguns colegas meus foram bem-sucedidos. E eu fiquei interessado na questão do concurso, mas estudando e trabalhando em multinacional era inviável. Aí eu ainda era solteiro, e aí eu resolvi fazer uma opção. Eu pedi demissão da empresa e fiquei 15 meses em casa estudando para o concurso. Então foi uma decisão que eu pude tomar na época, porque eu era solteiro, morava com os meus pais, e os meus pais me deram casa, comida e roupa lavada, como a gente brincava na época. E aí eu foquei. E foquei no Ministério Público, porque nessa época, 85, 86, tinha saído a Lei da Ação Civil Pública, o Ministério Público começou a ter um novo perfil, que foi consagrado anos depois na Constituição, em 88. Eu ingressei no Ministério Público antes de 88, meses antes da Constituição. E aí eu comecei a estudar para fazer concurso e foquei no Ministério Público.
Fui aprovado para Minas Gerais em 1987, fui reprovado no primeiro concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro que eu fiz em 1987, estava passando na prova do Ministério Público de São Paulo, quando eu fui aprovado aqui no Rio em 2 concursos, da Defensoria Pública e do Ministério Público. Então eu exerci um tempo a Defensoria Pública e depois fui para o Ministério Público, onde eu estou há 33 anos. Já faz bastante tempo. Então essa foi a minha vocação, para o direito e para o Ministério Público. Bem interessante. Eu me identifiquei muito com a parte que você falou de que você não gostava de química, física, matemática, essas partes aí. Achei bem interessante. Eu não poderia, porque na minha época fazia vestibular ou para medicina ou para engenharia. Na minha época as pessoas faziam vestibular para essas matérias. Meus primos foram para medicina, meu irmão foi para engenharia. E eu não me identificava com nenhuma das duas. Então eu falava, não vai dar certo para mim. E eu queria seguir a carreira militar, mas a minha miopia impediu. Então eu falei, bom, vou fazer um teste vocacional. Isso já no final do 2º ano do ensino médio, porque até então pretendia seguir carreira militar até o momento que eu recebi o sinal vermelho. Ó, aqui você não vai poder seguir por causa da sua miopia. Aí eu falei, bom, então eu vou ter que partir para outra coisa. Aí fiz um teste vocacional e fui pragmático. Fui pragmático, em cima do que o teste vocacional me orientou. Tipo, bom, realmente, história, geografia, português, eu me dou bem. Tenho uma capacidade de verbalização razoável. E física, química e matemática, Deus me livre. Deus me livre. Não dava nem para começar. Muito interessante. A segunda pergunta é, como foi ingressar no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro? Para mim foi difícil. Primeiro pela questão da idade. Eu ingressei muito cedo. Eu ingressei com 24 anos. Então, e saí do estado do Rio, fui para uma cidade de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Eu era, apesar de já ter morado pelo Brasil por força da carreira do meu pai, interior do Rio Grande do Sul, Brasília, mas sair do estado do Rio, iniciar uma carreira profissional em outro estado, foi uma coisa que me balançou um pouco. E principalmente pela idade e principalmente pela desconfiança que as pessoas, principalmente no interior, têm do que eles chamam de um menino jovem, né, exercendo as funções tão graves de promotor de justiça, acusando as pessoas no júri. O interior do Brasil ainda está muito vinculado à função de promotor com a função criminal. É o cara que acusa, é o cara que controla a polícia, é o cara que tem uma parcela de poder. E eu, sendo muito jovem, para mim foi muito difícil. Eu estava sempre sendo testado. Eu me sentia sempre numa prova oral, entendeu? Quando eu conversava com o juiz, quando eu conversava com o delegado, quando eu conversava com as pessoas da comunidade, eu sempre sentia, mas é você, o promotor? Então eu falava, não, vamos chamar de senhor, para estabelecer uma liturgia, porque senão eu virava mais um garoto, né? Com o tempo você consegue. Depois eu digo isso para os meus alunos. Idade e maturidade, idade cronológica e maturidade intelectual psicológica não necessariamente andam em conjunto. Você pode sim ser jovem e ter maturidade e entender a gravidade das funções que você exerce. Realmente é bem diferente. E depois, supervisionando novos promotores, eu vi que às vezes pessoas mais velhas ficam embevecidas pelo poder e fazem tantas bobagens no dia a dia que a gente fica até impressionado, né? Mas foi difícil ingressar no Ministério Público. E eu fui aos poucos enfrentando esses problemas, tendo êxito nas soluções que eu propunha
e principalmente tinham outras pessoas jovens no meu concurso e interagindo, tirando dúvidas com os mais experientes, e comecei a nadar nessa praia, e aos poucos o mar foi ficando menos encapelado e mais tranquilo. Não que de vez em quando não existam, até hoje, existem situações em que você se defronta com problemas profissionais, mas hoje é uma coisa mais tranquila, hoje é uma coisa que eu domino melhor. Muito legal. E fale dos desafios de ser membro do Ministério Público. Olha, eu tenho na minha vida profissional alguns desafios pessoais que eu acho que podem servir de paradigma. Posteriormente, na minha carreira, minha área de conhecimento é Ministério Público, minha dissertação de mestrado foi sobre isso, eu alcancei cargos altos na administração do Ministério Público do Rio e do Ministério Público Nacional, mas desafios grandes que eu tive na minha vida profissional, primeiro foi com 3 anos de Ministério Público, eu fui chamado para integrar um grupo de combate ao crime organizado. Isso quando no Rio de Janeiro começaram os sequestros. Vocês não eram nascidos. O primeiro grande sequestro do Rio de Janeiro foi o sequestro do Roberto Medina. Vocês só conhecem pelo Rock in Rio. Na época ele era um grande publicitário da Artplan Publicidade, e na década de 90 no Rio de Janeiro, hoje tem até uma série, A Divisão, acho que é no Globoplay, sobre a divisão de sequestro. O Rio de Janeiro era um local onde ocorriam muitos sequestros. E houve a criação de um grupo e de uma delegacia de polícia para reprimir esses sequestros. E eu fui um dos 3 promotores designados para esse grupo. Então, ainda muito jovem, eu enfrentei desafios da violência do Rio de Janeiro. Nós atuávamos em conjunto com a polícia. Então, eu cheguei a estourar cativeiro em Nova Iguaçu, coisa que hoje eu não faria, entendeu? Tomar tiro de bandido, coisa que hoje não é nem a função do promotor. Hoje, com a minha experiência, eu jamais aconselharia alguém. Mas na época a gente ficava muito envolvido com a investigação, com os êxitos da investigação, você estourar um cativeiro, a liberdade do sequestrado é um momento fantástico, o cara está coagido ali com medo, amarrado, e você chega lá e consegue, né? Então foi uma coisa muito interessante, foi muito difícil, mas muito interessante. Depois eu trabalhei chacina de Candelária, não sei se vocês já ouviram falar, foi uma morte de meninos ali na Praça da Candelária, fui um dos promotores da chacina da Candelária, chacina de Vigário Geral, e posteriormente o estouro da Fortaleza do Bicho, em Bangu. Isso no final da década de 90, nós estávamos enfrentando o crime organizado e o jogo do bicho deixou de ser... teve uma série agora na televisão, Dr. Castor, que mostra muito do enfrentamento que a gente teve. Como nessa época eu estava casando e tendo a minha filha, eu preferi sempre ter uma atuação muito discreta, aparecer muito pouco, tanto na mídia quanto em jornais. Se vocês eventualmente forem meus alunos no futuro, vocês vão ver quando eu falo sobre investigação do Ministério Público, eu mostro alguns jornais da época, etc., para contextualizar. Mas foi um momento também muito difícil, de muito estresse, cheguei a ser ameaçado de morte, então foram momentos difíceis. Depois eu fiz a minha carreira profissional na área criminal e na área de improbidade administrativa, quando eu comecei a lidar com tutela coletiva, com ação civil pública. Eu atuava na persecução penal, hoje eu sou titular de uma procuradoria no Tribunal de Justiça Penal, Criminal, e atuei, durante a minha vida profissional, também na tutela coletiva, mais focado para a área de improbidade. Mas atuei em todas as áreas, meio ambiente, consumidor, mas o meu foco sempre foi a persecução de agentes ímprobos,
notadamente funcionários públicos, alguns privados que faziam a corrupção com os públicos, e com esse perfil. Então, esses talvez tenham sido os momentos mais difíceis, e já mais maduro, quando exerci, ainda que temporariamente, durante 6 anos, eu fui subprocurador-geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, que é o segundo na linha de comando, e exerci a chefia da instituição temporariamente durante alguns períodos, e aí já foi uma visão como gestor, uma visão mais macro da instituição. Mas isso anos depois, né? Eu ingresso no Ministério Público do Rio início de 88, e já se vão fazer 33 anos que eu estou no Ministério Público do Rio de Janeiro ininterruptamente. Então, dos desafios profissionais, eu acho que no início da carreira é esses, na questão das chacinas, do enfrentamento ao crime organizado, e no fim da carreira, como chefe da instituição e como doutrinador. Meus livros são todos voltados para o Ministério Público. E aí como palestrante e tal, mas aí já repercutindo a experiência que eu tinha tido durante a minha vida profissional. Pô, muito interessante. Eu mesmo tenho muito interesse nessa área aí do crime organizado. Eu acho muito legal. É uma área difícil. Sim, sim. É uma área difícil. Eu agora, já mais velho, eu estou de novo numa investigação complicada aí, morte grande, de repercussão. É muito complicado. Cada vez mais a gente tem que se aperfeiçoar, porque o lado de lá se aperfeiçoa também. Impressionante. Impressionante. Como se a tecnologia ajuda a gente. Eu ajudei na investigação da morte daquela juíza, Patrícia, que era minha amiga pessoal, e a gente terminou a investigação com um foco tecnológico muito grande. Nós identificamos o autor dos disparos, não obstante ele estar de capacete e todo protegido, com uma técnica absolutamente de biometria tecnológica. A imagem foi acoplada no perfil físico do suspeito e os dados bateram. Então, a tecnologia nos ajuda muito a identificar. Mas também o outro lado cresce. Lavagem de dinheiro em criptomoeda é uma coisa que a gente não está acostumado. Então as coisas vão crescendo de ambos os lados. Que bom que você gosta. Aqui na Fundação é difícil, até pela questão maior de business. Nós temos ex-alunos, juízes, promotores, delegados, mas é mais difícil você ter esse perfil, viu, Leonardo? Porque a galera vai mais para a área de business law. Quando a gente abriu a função, eu sou dos dinossauros, há 15 anos atrás, nós tínhamos 2 grandes carreiras em foco, que era a carreira jurídicas públicas e a área de business law. Hoje, as carreiras se diversificaram, direito e tecnologia, etc., mas cada vez menos eu vejo esse interesse pelas carreiras jurídicas públicas entre os alunos que estão entrando, que ficam mais focados em arbitragem, direito empresarial e nas opções que a FGV dá, que vocês vão ver que são fantásticas. Vocês vão ver isso, vocês vão ter muita oportunidade nessas outras áreas. Realmente. Fala, Alice. Faça uma pergunta, Alice. Então, pode fazer a próxima pergunta aí, Alice. Posso fazer a próxima pergunta? Pode sim. Então, professor, eu queria te perguntar, existem aspectos que o Ministério Público precisa melhorar? Ah, sim. A gente, nesses últimos 30 anos, Alice, nós mudamos o nosso perfil, né? Até 88, nós éramos acusadores. O Ministério Público, até 88, era um braço do Poder Executivo encarregado da persecução penal, sem nenhuma garantia. Então, se você acusasse e o governante do poder não quisesse que você acusasse daquela forma, ou você chegasse perto
de um poderoso de plantão, ele te tirava. Você não tinha garantias como você tem hoje, da inamovibilidade, da independência funcional, da vitalicidade. Isso não existia. Então, eu sou de antes de 88. Eu brinco sempre que a Constituição deu novas funções para um velho conhecido. Todo mundo conhecia o chamado promotor público, mas o promotor público, que na verdade é o promotor de justiça, passou a ser Ministério Público com a Constituição e, além da persecução penal, ganhou muitas novas funções. Acho, isso eu falo abertamente, que nós ainda não, porque já se passaram entre nós, não conseguimos, com a eficiência desejável, atingir em todas as áreas que nós somos legitimados uma atuação plena. Acho que ainda falta, e eu acho que isso é bom, a gente tem que sempre melhorar. Mas nós já melhoramos muito na nossa organização, do nosso suporte tecnológico, de infraestrutura, organizacional. Nós não tínhamos nada, gente. O Ministério Público, antes de 88, nós éramos uma pessoa física, nem máquina de escrever a gente tinha. No meu concurso, o vendedor da Olivetti fez a festa. A Olivetti era uma, vocês sabem, né? Máquina de escrever, era uma máquina de escrever elétrica. Ele vendeu para os 36 promotores do meu concurso, porque a gente chegava na cidadezinha, na comarca, sem ter qualquer suporte. Nós recebíamos da Procuradoria papel, carbono, clips, grampeador, tesoura, e nós trabalhávamos dentro do fórum, num local que o juiz, se fosse um cara camarada, te deixava trabalhar, e você fazia aquele serviço ainda de maneira muito artesanal. Hoje não. Hoje nós melhoramos, nós temos sede própria. Depois que nos deram, o Supremo nos deu o poder de investigação direta, o Ministério Público do Rio foi pioneiro, nós criamos promotorias de investigação penal, nós temos hoje policiais fazendo diligências para a gente. Vocês veem às vezes na televisão, é um cara com colete preto escrito vermelho atrás, Ministério Público, Coordenadoria de Segurança e Inteligência. Aqueles agentes ali estão a serviço do Ministério Público. Então, nós ganhamos isso. Eu acho que ainda falta melhorar nossa performance na assistência técnica não penal. Hoje a gente tem improbidade administrativa. São infrações muito complexas de investigação. Nós precisamos ter um suporte técnico maior. A gente se socorre muito do Tribunal de Contas, das análises contábeis que eles fazem. Mas eu não acho que seja suficiente, porque o Tribunal de Contas é um órgão externo que pode sofrer também, se sofrer sanções, influências externas. Nós nos abeberamos muito nessas informações. Eu acho que a gente tinha que ter um suporte técnico, corpo de peritos, laboratórios, talvez, de análises mais detalhadas. Informática a gente melhorou muito, a parte tecnológica a gente melhorou muito, mas eu acho que a gente devia ter esses suportes mais institucionalizados e não personalizados. Então, às vezes, nós temos uma perita criminal trabalhando com a gente, que eu brinco que ela é a CSI das séries americanas. Ela tem um suporte técnico fantástico, mas é ela, quando deveria ser a instituição. Eu acho que os nossos relacionamentos interpessoais que existem, de confiança, inclusive entre os colegas, deveria ser mais institucionalizado. Para quê? Saiu o Jataí dessa investigação, mas o Ministério Público continua nessa investigação. Outro promotor vai para lá e a instituição está trabalhando nesse sentido. Eu acho que quanto mais a gente despersonalizar, quanto mais a gente institucionalizar, eu brinco sempre,
o cemitério está cheio de imprescindíveis. Bando de imprescindíveis no cemitério. Então não pode ser assim. A investigação só anda porque o fulano está na frente da investigação. Não. A instituição tem que andar. Então eu acho que isso ainda poderia melhorar. Eu acho que o contexto vai melhorar. Mas acho que a gente tem muito ainda a caminhar. Sabendo que nós caminhamos muito nesses 30 anos. Muito. Diga lá, Alice. Realmente, professor, essa é uma visão assim, do Ministério Público que a gente não tem muito pessoal de dentro que realmente... Mas mudando um pouco assim, o rumo, eu queria perguntar quais são os casos mais frequentes que vocês pegam lá na Procuradoria? Bom, a gente tem que, antes de eu te responder isso, pensar da seguinte maneira. Com a Constituição de 88, muitas atribuições foram ao Ministério Público. Então, a atribuição penal, eu vou falar os casos mais frequentes, é apenas uma das atribuições. A atribuição não penal, para facilitar para vocês, a atribuição não penal é muito grande, porque passa desde casos, vamos dar exemplos aqui, de família, casos de sucessões, casos de empresariais, recuperações judiciais, falências, casos de infância e juventude, menores infratores e menores em situação de risco, dependentes químicos, idosos, deficientes. Isso nós estamos falando na área não penal. Agora vamos falar na tutela coletiva. Meio ambiente, patrimônio histórico, patrimônio cultural, consumidor, improbidade administrativa, que é um carro-chefe nosso, área de tutela coletiva genérica, raças, preconceitos, incapazes. Então, ficou muito grande. Então, nós nos especializamos. É um detalhe que talvez vocês que estão começando a carreira não saibam, que eu acho muito interessante nas carreiras jurídicas públicas. Você se especializa, mas você pode mudar a sua especialização, coisa que na carreira privada, em regra, é mais difícil. Então, se você se especializa, eu se tivesse continuado no banco, seria um advogado na área de banco, banking law, operações financeiras mais sofisticadas, não só o mútuo, não só a alienação fiduciária, mas operações financeiras, que eu já trabalhava nisso, mas a minha vida profissional seria muito restrita nesse campo. Nas carreiras jurídicas públicas, tanto a magistratura, quanto a defensoria, quanto a advocacia pública, quanto o Ministério Público, você pode, cansei, vou mudar de área. E isso não acarreta nenhum problema na sua vida profissional. Então, olha, eu cansei de ser promotor de família. Nós temos uma fundação que prepara, que seleciona, que melhora o aprimoramento profissional dos colegas, e eu vou fazer cursos e vou me remover da minha promotoria de família para uma promotoria de tutela coletiva de educação. Agora que eu tenho filho pequeno, estou vendo que educação é muito importante, ou então eu quero agora trabalhar com deficientes auditivos. Nós temos um suporte técnico para fazer com que você mude de área. Então, eu acho isso interessante. Eu, por exemplo, iniciei a minha vida clínico geral nos 2 primeiros anos, fazendo júri. Era essa o meu backup profissional. Até que eu caí na área do crime organizado. Tive que estudar, tive que me aprofundar e fui para essa área. Depois, durante 8 anos, eu fiquei como um promotor criminal, fazendo tudo. Titular de uma vara criminal aqui da Foro Central, fazendo roubo, entorpecentes, furto, extorsões,
crimes do dia a dia, acidentes de trânsito, crimes do dia a dia, uma cidade grande, né? Em um determinado momento, eu fui para uma área de tutela coletiva, comecei a estudar improbidade, no momento que a lei de improbidade surgiu, tive a oportunidade de me desenvolver nesse lado, e fora, não deixei de ser promotor em nenhum momento, mas pude fazer as minhas escolhas. Então, eu acho isso do bom. A minha filha fez direito e está tentando a vida como concursanda porque ela quer ter essas oportunidades. Minha mulher é da área também, minha mulher sempre foi juíza de família, agora está como desembargadora substituta civil. Então, mudou de área, faz cursos na escola de magistratura, como nós damos, eu sou professor de cursos, e também faço cursos na Unidade de Capacitação Nacional do Ministério Público e na Fundação Escola do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Lá eu sou professor emérito, mas eu também faço cursos lá, porque tem matérias que eu não conheço, por exemplo, as novidades das interceptações telemáticas. Eu tenho que assistir. Garotos mais jovens vêm mostrar para a gente lavagem de dinheiro em criptomoeda. Então, é uma coisa que... criptomoeda é uma coisa recente para mim. Então, eu preciso primeiro entender como é que funciona a criptomoeda e depois entender como é que é a lavagem de dinheiro. A gente, ano que vem, um grupo de promotores vai fazer um estudo de caso em Lisboa sobre corrupção, controle administrativo dos agentes públicos em corrupção. E aí vamos ouvir casos de sucesso da Europa para nos capacitarmos para melhorar essa atuação. Então, o nosso carro-chefe é muito grande. E aí vai o que eu falei para vocês. Em algumas hipóteses, nós não conseguimos dar conta do recado com efetividade. Por exemplo, idoso. É uma área que a gente ainda precisa, eu acho, aprimorar. Deficientes. É uma área que tem muito a ser trabalhado. Mas, às vezes, você tem limitações, os casos são complexos, você não consegue dar conta daquele universo. Então, eu acho que na área criminal, apesar de nós vivemos numa cidade sui generis, o Rio de Janeiro é uma cidade sui generis. Então, para mim, é o pior momento, e olha que eu tenho anos de carreira nisso, o pior momento é esse enfrentamento nosso hoje com as narcomilícias, com a fusão do narcotráfico com as milícias, crime organizado e exploração de comunidades. Porque era uma coisa que no passado a gente não acreditava ser possível essa bifurcação, e hoje você vê que eles estão cada vez mais juntos. Aquele filme Tropa de Elite 2 não era ficção. Então você vê que era uma coisa impensável. Há 15 anos atrás, o tráfico de entorpecentes para a milícia, eles se odeiam. Um expulsa o outro do local. E você está vendo hoje que não. Eles chegaram à conclusão que eles podem conviver, dividir lucros, que é um bom business, e tocar para frente. Agora a preocupação é como é que vai lavar esse dinheiro. Então nós temos que estar sempre um momento na frente, porque eles estão lavando. É óbvio, eles estão lavando. Então hoje você tem territórios do estado do Rio de Janeiro, em outros estados também, em que o poder público não entra. Isso é preocupante. Isso hoje tem que ser o nosso carro-chefe. Então a gente está focando muito nisso, e é óbvio, quando a gente foca muito num cobertor, não dá para tudo. Então, se a gente foca muito num setor, o pé vai ficar do lado de fora em alguma coisa. Então, acho que a gente ainda precisa, na área não penal principalmente, melhorar. Educação, saúde. A Covid deu uma organizada para a gente nesse setor. Acho que a gente está trabalhando melhor. Mas você veja, caiu comigo o hospital de campanha, a parte penal. Então você está num problema na Covid, da falta do respirador ou da falta dos insumos, e os caras estão roubando dinheiro em hospital de campanha. Carrinho de anestesia
Eu não sou médico, mas eu tive que conversar com médicos sendo comprados como se fossem respiradores. Qualquer médico, no 4º ano da faculdade, qualquer estudante, sabe diferenciar um carrinho de anestesia de um respirador. E o Estado pro carrinho de anestesia pagando o respirador. Então alguém tem que ser responsabilizado por isso. Então você processa criminalmente e aí você vai encontrando as dificuldades de, às vezes, de manter preso determinado indivíduo, porque normalmente contratam excelentes advogados que estão exercendo o seu papel de defesa, e aí, às vezes, a gente não consegue manter o cara preso durante o processo. E aí são os percalços que a gente tem que fazer, tem que passar, não tem jeito. Digam mais lá, crianças. Professor, eu tenho outra pergunta, que é... o nosso field é sobre, por falar em cidadania, o nosso objetivo, basicamente, com o field é explicar para a população leiga, que é a maioria na nossa sociedade, coisas que as pessoas normalmente não sabem, justamente porque elas são leigas nesse tipo de assunto. E um dos assuntos que a gente mais pesquisou foi a ação civil pública, as ACPs. E, assim, de uma forma bem básica, quais são os passos fundamentais para o desenvolvimento de uma ACP? Já que vocês pesquisaram sobre isso, não sei se vocês têm, se vocês foram orientados, anos atrás a FGV editou esse livro, Caminhos da Cidadania. Foi uma edição da faculdade com o CPDOC, da Alzira, que era então a pesquisadora-chefe. E aí, exatamente sobre isso, tem artigos. Então, o artigo do Ministério Público é meu, mas tem artigos. Joaquim Falcão fala sobre Constituição, o Zé Augusto fala sobre Defensoria Pública. Isso tem na biblioteca da FGV, tá? Porque é um livro editado pela FGV, tá? Então, como o field de você... Fala, Alzira. Fala, Alice. Você quer ver, quer fotografar? Não, eu tava falando assim, que legal. Eu não... Isso aqui foi um trabalho exatamente... E tem um opúsculo pequeno sobre cidadania, que eu também fui entrevistado, também do CPDOC, sobre isso. Bom, a ação civil pública foi o grande elevador que deu ao Ministério Público, inicialmente, esse conhecimento social, né? A gente passou a atuar em áreas que a gente não atuava. E a lei da ação civil pública é de 1985, a Constituição de 88, logo depois, constitucionalizou a ação civil pública, lá no artigo 129, e hoje, graças a Deus, o Ministério Público não é o único legitimado para a ação civil pública. Então, por que eu digo graças a Deus? Porque senão eu tenho certeza que a gente não conseguiria dar conta do recado e iria gerar uma frustração muito grande entre os assistidos. Qual é a vantagem da ação civil pública? O que ela modifica a cidadania? O que ela faz com que os direitos que a Constituição dá para o cidadão possam ser implementados? Ela permite que, com uma só demanda, milhares, milhões ou um grupo determinado de pessoas seja beneficiado com uma tutela jurisdicional normalmente simples, no sentido de ou a paralisação de uma atividade nociva, que é a tutela mais fácil, então havendo a degradação do meio ambiente, você localiza e consegue sustar, ou a implementação de um direito básico. Por exemplo, eu conto sempre esse exemplo que a gente fez aqui, acessibilidade em escola pública. Botar uma rampa. Agora nós estamos fazendo acessibilidade na Supervia. Anteontem a Supervia pediu recuperação judicial, então eu nem sei como é que vai ser a execução desses julgados. Mas nós conseguimos, entramos com ação para... Não tem na beira da Supervia, que é o maior corredor de transporte da população, não tem acessibilidade para o cadeirante. Então o cara tem que ficar pedindo a gentileza de alguém para levantar a cadeira de rodas, e às vezes são escadarias enormes.
Então, tem que haver acessibilidade. Qual é o instrumento para isso? A ação civil pública. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, só o Ministério Público pode ajuizar a ação civil pública? Não. Outras entidades podem. A própria Defensoria Pública pode. Então, não é apenas o Ministério Público. Por que que o Ministério Público é considerado o legitimado adequado? Porque ele tem um instrumento constitucional para fazer a investigação, o inquérito civil. E o inquérito civil, ele se destina a exatamente colher provas sobre uma lesão meta-individual. O que é uma lesão meta-individual? É uma lesão que transcende a lesão do Leonardo, que transcende a lesão da Alice. É uma lesão que atinge um grupo de pessoas, todos com um vínculo comum. Então, por exemplo, todos foram lesionados com um acidente de consumo. Todos, então, têm um vínculo comum. Fácil. Poderiam litigar individualmente? Poderiam. Mas teriam que pagar custas processuais, teriam um risco de decisões conflitantes. Então, é melhor litigar em conjunto. Segundo, o Ministério Público, por ter um instrumento para investigar, a instauração de um inquérito civil, ela, vamos assim dizer, cria um estado de coerção no investigado. Por exemplo, se tratar de uma empresa concessionária, em São Paulo, se você estiver respondendo a inquéritos civis, você não participa de licitações. Puxa, isso é demais, isso é meio abusivo. Mas é um sistema visando que os inquéritos civis possam ser concluídos. No curso da investigação, por que é o Ministério Público? Pode ser celebrado um negócio chamado termo de ajustamento de conduta. Ou seja, você pode tentar um método de resolução de conflito durante a investigação. Então, tem um madeireiro que está, por equívoco, desmatando Mata Atlântica nativa. O Ministério Público instaura o inquérito civil, chama o madeireiro. A madeireiro, não, mas o meu drone aqui me disse que eu estou dentro de um terreno que é de reflorestamento. Aí, falou, não, senhor madeireiro, tá aqui, ó. Quer fazer uma perícia? Eu tenho perito. Vá, o senhor me manda um assistente técnico seu. Ah, doutor, mas eu tenho um empreendimento, eu quero fazer um resort aqui. Eu falei, só a partir daqui. Aqui o senhor está desmatando equivocadamente. Chegamos lá, ele constata, fala, doutor, então vamos fazer um termo de ajustamento de conduta. O senhor refloresta essa área, o senhor paga uma multa que nós vamos fazer um eucaliptal aqui, vamos ressarcir a população que estava extraindo palmito e que perdeu dinheiro com esse seu desmatamento. O conflito está resolvido, certo? E se amanhã o madeireiro der para trás, aquele instrumento já serve para eu entrar na justiça lá na fase de execução. Eu não vou mais entrar com a CP. Já está precluso isso. Então, quem pode fazer isso com um inquérito civil? O Ministério Público. Então, havendo uma lesão meta-individual, a pessoa tem que procurar o Ministério Público através das suas múltiplas promotorias que são dedicadas a esse assunto. Quando eu comecei isso, era só meio ambiente, consumidor e patrimônio público, principalmente improbidade. Mas com o tempo, gente, só de cabeça que eu vou dizer para vocês, improbidade, meio ambiente, já tem meio ambiente urbano, construções, planejamento urbano. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, nós estamos numa briga aí. A favela de Rio de Pedras está verticalizando, sem autorização da prefeitura, sem autorização do poder público. A favela de Iracema, já caíram 4 prédios lá por construções irregulares. Então, quem tem que tomar conta disso? O Ministério Público, no que concerne ao meio ambiente urbano.
Então não é só floresta, não é só rio, não é só garimpo ilegal utilizando mercúrio nas águas do rio. Nós temos problemas mais complexos que nós temos que enfrentar. Infância e juventude, nós temos menores abrigados, menores não abrigados, menores em risco institucional, fiscalização de instituições de longa permanência, tráfico de tecidos. Tem muita gente que adota para vender tecido no exterior. Então nós temos que ter essa fiscalização. Se o abrigo não está em condições, ele tem que fechar. Mas não adianta fechar. Você tem que saber para onde você vai mandar essas crianças. Porque senão você vai botar para um depósito. Pô, mas já está aí, esse abrigo está funcionando em situação irregular. Tá, mas você tem onde? Então, nós vamos ter que melhorar esse abrigo. Vamos ter que fazer um mutirão, vamos ter que coordenar destinação de verbas de ações que a gente ganha para mobiliar esse abrigo, porque está faltando dinheiro ali. As crianças são carentes, mas o serviço, em regra, é bem prestado. Melhor do que fechar o abrigo. Fechar o abrigo é fácil. Você fecha. O que você faz com essas crianças? Não sei. Manda lá para o instituto, é muito pior. Então, além disso, educação. A educação básica. Censo escolar. Eu participei das primeiras ações de censo escolar. Antigamente, gente, talvez vocês pegam essa... O ensino público não tinha ideia de quantas crianças iam no ano seguinte procurar matrícula. Não tem ideia. Aí nós fomos uma reunião uma vez com o prefeito, é só pegar os dados da certidão de nascimento, saber quantas crianças nasceram no Rio de Janeiro, fazer uma estimativa, lógico que tem morte infantil, mas você já pode fazer um número para você ter vagas. Nós precisamos entrar com uma ação civil pública para fazer com que isso fosse realizado. Hoje, isso acabou. Hoje, o município, a quem se destina essa carga de alunos, tem total conhecimento ou próximo de quantos alunos virão na demanda seguinte. Então, isso são atividades que demandam especialização. Então, você tem deficientes, você tem os deficientes mentais, você tem os interditos. Então, você tem muita matéria. Agora, tendo uma lesão meta-individual, procure o Ministério Público, 127, você não paga nada. A ouvidoria, sua ligação não é identificada, você dá o seu recado e vai ser direcionado. Bom, então você procura a Promotoria de Tutela Coletiva de Educação, você procura, e hoje nós descentralizamos algumas promotorias, porque você às vezes pegar um cara de Santa Cruz para se deslocar para o centro da cidade é muito difícil. Então nós temos atendimento em Madureira, na Barra da Tijuca. A Barra ainda é longe de Santa Cruz, mas é mais perto que o centro da cidade. E com isso a gente forma uma peneira. Muitos casos que nos são demandados não são nossos, mas a gente orienta a pessoa. Às vezes é um problema administrativo. A pessoa nos procura, olha, eu não estou conseguindo luz. Você tem que ir lá na SEG, você tem que ir lá na Light. Olha, agora eu quero aqui infraestrutura. Peraí, infraestrutura. Água e esgoto é dever do público do Estado. Então, peraí que talvez eu vá entrar com uma ação civil pública. Então, nós temos que fazer essa depuração. No curso da investigação, a gente faz muitos termos de ajustamento de conduta. E aí, Alice, a ação civil pública, ela é hoje um mecanismo muito bom, mas a gente tem que saber que às vezes a gente ganha e a gente não leva. Então eu sempre procuro, quando eu oriento os novos promotores, a ação civil pública é fantástica, mas se você puder resolver sem precisar entrar com a ação civil pública, é melhor. Então os jovens promotores hoje, a gente dá técnicas de negociação. Não adianta você chegar com um empresário de transporte, bater na mesa, mostrar sua carteira vermelha linda e achar que você vai resolver aquele problema num antigo concessionário de transporte público em Petrópolis. Ele vai resistir. Ele não quer dar o passe escolar. Ele não quer dizer os números exatos de quem usa o transporte público dele. Às vezes ele pode ter algum conluio com o agente público. Então você tem que negociar, você tem que conversar, e você tem que tentar ajustar aquele problema.
Se você não conseguir, aí sim vai para a ação civil pública. Voltando a dizer, quando você tem uma ação para parar uma lesão, para um desmatamento, para mineração, tem, aqui no Rio Paraíba do Sul tinha muito, para pesca com dinamite. Aqui no Vale do Paraíba do Sul, os detritos das fábricas eram todos jogados no Rio Paraíba do Sul. Eu ainda peguei isso em Volta Redonda. Tinha dias que o Rio Paraíba do Sul ficava azul, ficava vermelho, porque eram tintas de fábricas têxteis que eram jogados os dejetos. Aí você chega e você tem que botar um filtro aí, empresário. Ah, mas eu sempre fiz isso. Era até ponto turístico numa determinada cidade. Ah, o Rio vai virar esse final de semana azul e rosa. Pô, não pode. Você tem que conversar e tal. Aí você entra com essa ação para parar. Agora, e quando é para implementar? Você tem que colocar um filtro, você tem que instituir o censo escolar para saber quantas crianças existem. Você tem que botar 3 escolas rurais que não tem. Aí o cara sempre vai dizer que não tem dinheiro, que não tem verba orçamentária, que não consegue implementar. Então, muitas vezes você ganha, não leva. Então, a gente tem que... Esse é o nosso maior, Alice, problema. A ação civil pública é um grande instrumento, resolve muitas coisas, mas não é o bálsamo da redenção. Nós precisamos melhorar isso. A gente só tem uma última pergunta para você também relacionada às ações civis públicas. Na sua opinião, qual a importância das ações civis públicas para a manutenção da cidadania? Fundamental. Fundamental. Porque você consegue, através da ação civil pública, muitas vezes, direitos tão fundamentais que são esquecidos. É porque a gente está numa cidade desenvolvida, no que o Enfield chamava de Sul Maravilha. Mas vocês não têm ideia, se você for no interior do Pará, se você for no interior do Amazonas, você vai ver a pobreza, a falta dos instrumentos básicos de dignidade da pessoa humana. Não tem educação, não tem uma das coisas que mais me dá asco, que é fácil de resolver, fraude na merenda escolar. Merenda escolar é um direito, uma verba que vem da União, do Fundo de Desenvolvimento da Educação, e que é muito fácil de ser objeto de corrupção, porque os itens são perecíveis. Então você diz que mandou 100 litros de leite para a escola rural X, faz uma nota fiscal fria, aquelas crianças não vão ver o leite, e quando vier a fiscalização, você emite a nota fiscal e fala assim, mandei o leite. Ninguém bebeu esse leite nunca existiu, esse leite. Então, você, nos locais mais carentes, a ação civil pública, ela dá preceitos básicos para você ter exercer cidadania. Educação, você pode obrigar, sim, a ter escola, você pode obrigar, sim, a fazer concurso para professor, você pode obrigar, sim, a ter merendeira. As pessoas falam, merendeira escolar, que faz a comida para o aluno. O aluno vai à escola, assiste, se for aula, meio período, mas come na escola. Então, ele tem essa possibilidade. Então, são coisas que... Higiene, saúde pública. Tem que ter um posto médico no município X. Mas se vai ser médico cubano, haitiano, dos mais médicos, é outra história. Mas tem que ter. E você consegue isso com o que a gente chama de ação pública de preceito cominatório. Obrigação de fazer. O poder público tem que fazer. Ou, às vezes, parar com a ação lesiva. Então, é a violação ao meio ambiente, acontece muito no sul fluminense. Dejetos saídos das fábricas e que causavam chuva ácida e uma doença chamada leucopenia. Então, olha, você vai parar a sua produção. Mas que eu sou um industrial, eu produzo siderurgia aqui. Vai parar, porque você está violando toda a saúde
desses indivíduos. Então, essas questões são muito importantes. A ação civil pública é a ferramenta talvez maior para o exercício da cidadania, mas não é a panaceia. Se fosse a panaceia, a resolução total, a ação existe desde 85, não teríamos mais problemas no Brasil. Não é isso, mas é extremamente importante. E digo de passagem, não é privativa do Ministério Público. Pode ser ajuizada pela União, pelos estados, pelos municípios. Ah, mas eles não têm vontade política. Isso é outra história. Pela Defensoria Pública e principalmente por nós, sociedade organizada, que podemos fazer uma associação, destinar a associação para um determinado fim e conseguir ajuizar ações civis públicas. A lei, ela permite até que os requisitos legais sejam afastados. O juiz pode abrir mão dos requisitos legais. Então, a ação civil pública não é só o ônus do Ministério Público, até porque nós não teríamos condições de assambarcar todo esse volume. Mas a sociedade organizada pode fazer. Eu brinco sempre com os meus alunos. Se a associação, o Centro Acadêmico Mário Machado, quiser, como associação civil, alterar o estatuto e botar um dispositivo dizendo que tem legitimidade para ação civil pública visando afastar os professores chatos e ruins, será legitimado para isso. Então poderá exercer, o Leonardo já gostou da ideia, poderá exercer essa atividade. Então, mas não é a panaceia. Se fosse, não teríamos mais problemas no Brasil, e não é o que nós estamos vendo no nosso dia a dia. Certo, crianças? Certo. Pô, Respondi as perguntas. Sim. Vocês querem mais conversar sobre mais alguma coisa? Então, eu tô com duas dúvidas que eu fui anotando enquanto você falava. E assim, umas duas perguntinhas. Tranquilo. Por que você mencionou que a lei de ação civil pública foi tipo o elevador do Ministério Público? E eu queria perguntar por quê? Como que funcionou isso? Por quê? Muito bem. Se você fizer a tutela coletiva comigo, a gente vai estudar mais sobre isso. O que aconteceu? Na verdade, a tutela coletiva, Alice, ela nasce na década de 80 na Itália. Tá? Tem um professor que vocês vão ouvir falar. Um é o Brian Garf, que hoje está numa universidade americana da Ivy League. Eu sei se ele está em Yale ou se ele está em Harvard hoje. Brian Garf. E um italiano de Florença, a escola de Florença de processo, que é o Capelletti. Eles, quando ganharam as ondas dos direitos humanos e as ondas do acesso à justiça, eles criaram a tutela coletiva. Eles começaram a pensar no processo, que o processo deveria não ser apenas uma relação individual. Alice versus Leonardo. Pode haver hipóteses que o direito a ser litigado não pertença só a Alice, pertença a milhões de pessoas. E a Alice, pelo direito processual clássico, não teria legitimidade para buscar. Quando eles criaram a ideia da tutela coletiva, eles disseram que deveria haver um legitimado adequado. Isso nos Estados Unidos, quem define é o juiz. As chamadas class actions. O juiz é que diz se aquele cara é o legitimado adequado. Mas, no direito peninsular itálico, e veio para cá, porque é muito parecido, essa ideia da tutela coletiva, ela encantou professores da USP de São Paulo, um professor meu da UERJ, José Carlos Barbosa Moreira, e pessoas do Ministério Público de São Paulo, que começaram a conversar sobre isso. A Ada Pellegrini Grinovia, o Kazuo Watanabe, o de Cândido Dinamarco, que eram membros do Ministério Público. Quando eles começaram a tentar fazer uma lei que trouxesse a tutela coletiva
para o Brasil, que é a Lei da Ação Civil Pública, qual é a instituição que existe em todo o Brasil e que pode, na época, 1985, e que pode ser o deflagrador dessas demandas? Eles abriram, bom, tem juiz em todos os lugares do Brasil. Não, mas o juiz não pode. O juiz é inerte. Tem promotor de justiça em todo lugar do Brasil. Sempre houve promotor de justiça em todo o território nacional, nas comarcas. Então vamos dar essa tutela para o Ministério Público. Ah, não, o Ministério Público é só penal. Não, vamos dar essa tutela para o Ministério Público. Não vamos dar só para ele, mas vamos dar essa tutela. E o Ministério Público de São Paulo, quando teve essa possibilidade de ser legitimado, nacionalizou isso e criou o inquérito civil. O que é o inquérito civil? Vocês estão entrando na faculdade, mas é uma cópia do que já existia aqui desde 1940, que é o inquérito policial. Existia o inquérito policial feito pelo delegado para investigar crimes. E aí os caras de São Paulo falaram, pô, eu posso transformar o inquérito policial no inquérito civil, que vai ser presidido por mim, Ministério Público. Não para investigar crimes, para investigar não crimes que são objeto da tutela coletiva. E aí foi um elevador. Quando saiu a lei, as primeiras ações civis públicas foram ajuizadas pelo Ministério Público. A UERJ, em 1995, fez um trabalho de mestrado, o professor Paulo César Pinheiro Carneiro, fazendo uma pesquisa de campo. Quantas ações civis públicas existiam no Rio de Janeiro no momento, 10 anos da lei? O Ministério Público era autor de 85%. Por quê? Porque nós pegamos aquilo e começamos, primeiro, na área mais fácil, que a gente já conhecia, consumidor. O Código do Consumidor é de 1990, e meio ambiente. Já havia lei de meio ambiente. E depois, todas as leis que saíam, todos os estatutos que saíam, falavam de ação civil pública e falavam de Ministério Público. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Estatuto do Torcedor permite que o Ministério Público interaja e intervenha em toda a área das torcidas organizadas e dos clubes de futebol, gente. O Ministério Público de São Paulo acabou com as torcidas organizadas do Palmeiras e do Corinthians, porque elas eram, na verdade, organizações criminosas. Elas iam para os estádios para fazer brigas, certo? Aqui no Rio, eu não tenho nada de futebol, na eleição do Vasco da Gama, para anular a eleição do Eurico Miranda, que era, na época, fraudulenta. Mas como, Jataí? Como é que o Ministério Público se mete nisso? Porque o legislador, quando criava, após 88, uma lei nova, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso, valores mobiliários, as questões todas envolvendo valores mobiliários, colocava e botava, não, vai poder usar a ação civil pública. E aí começou a haver uma série de defesa de populações por origem de etnia, raça, religião. A gente pode se meter nisso. Então, o Ministério Público foi um elevador, quer dizer, de 85 para cá, ele cresceu de atribuições, veio a Constituição de 88, constitucionalizou a Lei da Ação Civil Pública, e aí o Ministério Público cresceu. Hoje, você está vendo a Defensoria Pública num caminho muito paralelo. A Defensoria Pública hoje está entrando com a tutela coletiva, com a ação civil pública, porque ela não tinha legitimidade inicial, mas com o tempo ela alterou a lei, alterou a Constituição no seu perfil e passou também a ter a legitimidade para essas tutelas. Então, uma outra instituição que não para de crescer. A Procuradoria do Estado pode atuar, a Procuradoria do Município pode atuar. Não sei hoje se está atuando com a mesma veemência, mas atuou no passado. Te respondi a primeira, Alice. Respondeu sim, professor. A segunda... E qual é a outra? A gente pesquisou muito no Field
coisas sobre a barragem de Mariana. E como as pessoas, quando aconteceu tudo aquilo, elas não sabiam o que fazer, tipo, não tinham ideia. E como os promotores e advogados chegaram lá, e eles se deram conta que as pessoas tipo, não sabiam o que era tipo, Constituição. E isso, É o que a gente vê no interior. isso fica claro que, É o que a assim, gente tem vê. muita gente ainda que não sabe, não tem ideia que pode manifestar a sua cidadania por meio, por exemplo, de uma ação civil pública. Como que a gente muda isso e por que isso acontece? Não sei. Qual a sua opinião sobre esse tipo de assunto? Olha, eu tenho uma opinião bem informada, porque quando eu tive no Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, eu conduzi uma associação na época, tanto com a Globo e depois com a Bandeirantes. Com a Globo nós fizemos aquele Plim Plim. Não sei se vocês, certamente vocês não vão. Não, mas isso aí foi 2010, vocês já eram mais novinhos, não eram, né? O que a gente fez? Para tornar o Ministério Público mais conhecido, nós utilizamos vídeos e conseguimos, com a Rede Globo, que fosse feito uma pequena vinheta que foi veiculada por 8 meses na programação da Rede Globo, sendo que durante um mês foi na vinheta do Jornal Nacional, que era, não sei hoje, o horário mais caro da televisão brasileira. Para quê? Para fazer o Ministério Público ser conhecido. Para você não ter a vertente tão somente do promotor criminal. No interior tem gente que tem medo de falar com o promotor, porque acha que ele é o promotor criminal acusador. A cidadezinha onde eu tive em 1987, perto de São João del Rei, a cidade de Ados, hoje é perto de Bichinho. Bichinho é um local, uma cidadezinha bem pequena que as pessoas vão, e da cidade ali Tiradentes, que todo mundo adora e vai. Prados era a comarca onde eu fui promotor em 1987. Quando eu descia na pensão onde eu morava para tomar café da manhã, as pessoas se calavam. De medo, de respeito, de distanciamento. Então, como é que você quebra esse tipo de gelo? Primeiro, dando muita informação. Através do quê? Através dos canais de comunicação. Eu pensei na época macro, arrumamos a vinheta e entrou na Rede Globo. Depois essa mesma vinheta foi modificada, briga de emissora de televisão, e entrou na Rede Bandeirantes, onde a gente obteve esse acesso. Primeira coisa, informação. O que é o Ministério Público? Os promotores novos, quando entram, recebem um vídeo para dar palestras em escolas. O que é o Ministério Público? Para que serve o Ministério Público? Tem muita coisa no YouTube, vocês vão ver, sobre Ministério Público, origem do Ministério Público, funções do Ministério Público. Isso para fazer o Ministério Público ficar conhecido. Agora tem que ter um outro viés. E aí, nem todos os meus colegas topam. É o Ministério Público sair do gabinete. É o Ministério Público ir numa associação de moradores. É o Ministério Público ir num encontro de escolas para conversar, para ser conhecido, para mostrar o rosto. O Rio de Janeiro tem uma peculiaridade. Como ele é um estado pequeno, e não são todos os locais que são condizentes, que tem casa com segurança para a gente, o promotor, apesar da Constituição determinar, ele pode morar numa cidade próxima. A Constituição manda que a gente more na comarca onde a gente exerce as funções. Mas tem locais que não dá, por exemplo. Vou dar um exemplo para você. A Baixada Fluminense tem locais que a gente exerce a função. Se a gente, para sair do fórum à noite, às vezes, preciso ter escolta policial, como é que eu vou morar lá? É muito difícil. Também não sou, nem quero ser um mártir do Ministério Público. Então você tem que fazer essa... Agora, nós forçamos muito o promotor a sair do gabinete e ir à sociedade. Então eu já fiz um negócio chamado Encontros com Sociedade,
já fiz também o gabinete itinerante, a administração superior do Ministério Público rodava pelo interior do Rio de Janeiro. Para quê? Para chegar em Volta Redonda, fazer uma audiência pública e, de repente, a escola que está sofrendo constrangimento de um prefeito opositor vir conversar com o procurador-geral. Olha, estamos com um problema aqui, não sei o quê. Nós resolvemos em Caxias uma coisa horrível, um negócio chamado Cidade das Crianças. Era um local em Caxias onde foi colocado rejeitos tóxicos e aquele era um abrigo sanitário e aquele local resolveram construir uma escola pública. Então a água estava contaminada, o solo estava contaminado e contaminaram muitas crianças. Então, para você saber disso, para poder se informar, para tomar providências, e às vezes a chefia estando no local, é diferente. Você chegar, a gente foi a Volta Redonda, foi a Friburgo, foi a Campos dos Goytacazes, foi a Itaperuna, chegar a comitiva do Procurador-Geral com todo o staff e se alojar ali por 3 ou 4 dias, isso já faz a demanda aumentar. Agora, um dos canais é o 127, é a ouvidoria do Ministério Público. Você tem o contato e você pode, e hoje as ligações no estado do Rio são todas gratuitas. Você não precisa se identificar, ou se você quiser se identificar, você não paga a ligação. Então isso gera uma das coisas que o promotor mais odeia, porque a ligação, ela é automaticamente, quando o ouvidor ou quando as meninas do telemarketing identificam que aquele fato é da atribuição, por exemplo, do promotor de infância e juventude de Jacarepaguá, automaticamente a inteligência artificial manda um e-mail para ele. E aí chega na caixa de e-mail dele e uma cópia para a Corregedoria do Ministério Público. Se em 30 dias não houver nenhuma providência, a Corregedoria cai em cima dele. Então, os promotores odeiam o que eles chamam de ouvidoria. Por quê? Porque a gente tem que ter o controle da sociedade. Se a gente tem prerrogativas, se a gente tem garantias para servir a sociedade, a gente tem que servir o controle. E não é todo mundo que tem esse espírito. Isso é do ser humano. Então, a gente encontra essas dificuldades também. E aí, Leonardo? Opa, tava mutado aqui. Pô, acho que é isso, cara. A gente fez todas as perguntas. Eu queria só agradecer aí a sua participação. Eu tenho certeza que essa entrevista vai adicionar um conteúdo sem preço para o nosso projeto. Só queria agradecer aí a sua participação, por você tirar o tempo aí para dar essa atenção para a gente. Eu preferi na sexta-tarde, eu já trabalhei de manhã, então a gente com essa pandemia é um horror, a gente fica em casa, é um horror, quer dizer, aqui eu dou aula para a fundação, eu dou aula na Fundação Escola do Ministério Público para promotores, então eu falei, não, de tarde. Aí hoje eu já falei, agora no finalzinho eu vou ver o que entrou hoje à tarde ainda para mim, mas eu reservei para ficar disponível para vocês. Eu acho super importante isso. Acho que vocês têm que... eu acho muito legal isso, me surpreendeu positivamente vocês no primeiro período gostarem. Isso havia no passado. E as coisas mudaram aqui, eu cumpro as regras da Fundação. Eu sou dos pioneiros aqui da Fundação. O pessoal me chama de decano, porque realmente eu acho que, junto comigo, que inauguraram a fundação, tem o Sérgio Guerra, tem o Márcio Guimarães e o Tiago, que não inaugurou, mas nós começamos a dar aula juntos. A minha disciplina era do 4º período, então o resto foi mudando, é da natureza humana. A Bianca voltou, era do grupo original, saiu e voltou, e eu estou desde que iniciou. Eu saí da UFRJ e vim para cá. E aí, antigamente tinha mais demanda, eu sentia isso. Hoje, como os concursos ficaram muito mais difíceis, eu sinto que o pessoal gosta, mas quer ficar sentado estudando para o concurso. Então, eu fiquei muito contente de vocês se interessarem, porque é a área do meu conhecimento, é a área que eu resolvi escrever minha dissertação, fazer as minhas especializações, os meus livros são sobre esse assunto.
e falar sobre o Ministério Público, para mim, é sempre um prazer. Então, gente, se vocês precisarem de mais alguma coisa, tô às ordens. Muito obrigada, professor. Foi muito boa a entrevista. Deu para ver que o senhor ama falar de Ministério Público. Às vezes falo demais. Minha mulher diz que eu falo demais, mas o que eu posso fazer? Faz parte do jogo. Falar com uma pessoa que você vê que a pessoa gosta, sabe? Eu adorei a entrevista, vai adicionar muito ao nosso projeto, como o Léo falou. E muito obrigada de novo pela disponibilidade. Adorei.